Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Quinta-feira, meu povo, tem como tema o testemunho de Jesus. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever, a ativar o sininho, a deixar o seu like, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o dom profético, também com certeza irá ajudar mais pessoas a conhecerem a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema o testemunho de Jesus. Ontem eu conversei um pouco com vocês sobre como podemos provar, biblicamente falando, um profeta. Se por acaso você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima, tá bom? Por que é importante você ter visto o comentário de ontem? Porque hoje nós vamos falar sobre o testemunho de Jesus, que é dito lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então, se você não entender o que leva a este verso, fica um pouco mais difícil de entender, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 12, 17 diz que sobre o testemunho de Jesus. Esse mesmo termo ele é repetido também lá em Apocalipse 1, 2, no verso 9 também, no Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 20, verso 4. Então, olhando para esses versos, nós podemos ter dois conceitos sobre o testemunho de Jesus. O primeiro é aquelas pessoas que falam a respeito de Jesus. Então, a igreja que testemunha sobre Jesus, tá? E o segundo contexto é o testemunho que ele é dado por Jesus. Então, nós temos esses dois paralelos. As pessoas que testemunham de Jesus e também o testemunho que Jesus dá para a igreja. E quando nós olhamos para esses quatro aspectos, nós vamos ver que é muito mais plausível, aparece muito mais esse conceito do testemunho dado por Jesus. Por exemplo, se nós vamos lá em Apocalipse 1, verso 1 e verso 2, nós vamos ver que o testemunho de Jesus nada mais é do que a revelação que Jesus transmite a João e João transmite às igrejas para que eles saibam o que iria acontecer com elas. Ou seja, é algo no quesito de futuro, é como se Cristo revelasse a mente dele, tanto para João, quanto para as pessoas que iriam estudar este livro, seja na época de João, seja nós, nos dias de hoje, para entendermos um pouco, assim, de uma forma bem limitada, a mente de Cristo. Então, se nós entendemos esse contexto, e por exemplo, nós linkamos com Apocalipse 22, verso 9, onde Jesus fala que os irmãos, no quesito os profetas, também têm essa correlação com o dom profético, o espírito de profecia, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o dom profético. Então, nós começamos a fazer essa correlação do quê? Que o profeta, de uma certa forma, consegue entrar na mente de Cristo. E aqui eu estou tentando ser o mais simples e didático possível. Claramente, o ser humano não entra na mente de Cristo. É Cristo que se revela de uma forma plausível, de uma forma entendível pelo profeta, ou às vezes não, mas algo que é mais palpável, mais entendível do que Cristo na sua magnitude, na sua grandeza, tá bom? Então, naquele aspecto do livro do Apocalipse, Jesus se revela para João, para que João pudesse alertar o seu povo de Deus no caso, sobre as coisas que iriam acontecer. De uma certa forma, esta revelação de Jesus Cristo, como começa o livro do Apocalipse dizendo, nada mais é do que Cristo falando e guiando o seu povo e dando a certeza para o seu povo que ele estaria com eles até o tempo do fim, até o fim dos tempos. Então é importante nós entendermos que Cristo ele apresenta o testemunho, ele mostra o futuro e diz: eu estarei com vocês e eu vou levantar pessoas para lembrar vocês que eu estarei junto com vocês. Da mesma forma que ele fez lá no Antigo Testamento com os profetas no Antigo Testamento, lembrando, guiando o povo, para o povo falar: gente, se vocês não se converter, a Babilônia vai vir aí e vai destruir vocês vão ser cativeiros, vocês vão ser cativos, vocês vão estar como escravos. Então Deus ele sempre traz essa ideia de resgate do seu povo para falar do que iria acontecer e também como ele estaria com o seu povo. E aí nós olhamos para Apocalipse de novo,
12, 17, entendendo que o testemunho de Jesus é nesse quesito de Jesus se revelando. Então nós entendemos que nos últimos dias, Cristo mais uma vez se revelaria, ele mostraria, ele ergueria um povo no qual alguém teria esse dom profético para auxiliar o povo da mesma forma que ele foi auxiliado em toda a sua história. Então, nada mais é do que o conflito contra o bem, contra o mal, e Cristo está fazendo de tudo para ajudar o seu povo a, primeiro, entender esse conflito na medida do possível. E outra coisa, a auxiliar a dar força para vencer o mal. Por quê? O grande conflito, ele ocorre dentro da nossa cabeça. Cristo já venceu Satanás na cruz. Ponto. Acabou. Ali ele já saiu vitorioso. Mas nós continuamos no meio do grande conflito. Satanás, mesmo derrotado, quer nos levar à perdição, ele quer nos afastar de Cristo. Por isso que Cristo, mais uma vez, se coloca na frente do seu povo, instrui o seu povo, guia o seu povo para mostrar para eles, mostrar para nós, que nós precisamos caminhar na direção dele. A revelação de Jesus Cristo é essa. Então, nós precisamos, mais uma vez, como eu disse para vocês a semana toda, olharmos para os espíritos de profecia, para os escritos, porque é uma instrução de Deus para o seu povo, é uma instrução de Deus para como nós devemos agir em vários aspectos, assim como a sua palavra. Como eu disse para vocês, os escritos de Ellen White não estão acima da palavra de Deus. Os escritos de Ellen White apontam para a palavra de Deus. Nós somos sola escritura, somente pela escritura, somente a Bíblia é a nossa regra de fé. E os escritos de Ellen White nos encaminham, nos direcionam para a Bíblia para que possamos entender. Então, o nosso devocional precisa ser Bíblia, livro de profecia, a lição. Então, porque desta forma Deus consegue falar conosco e nós conseguimos entender essas coisas. Então, nós precisamos entender a revelação de Jesus Cristo, tanto na sua palavra quanto nos escritos de Ellen White, porque Cristo está se revelando para nós, para que você, para que eu, para que nós não nos percamos. Ele quer que passemos a eternidade ao lado dele. E isso só será possível se nós tivermos um relacionamento sincero e verdadeiro com ele. E tudo isso está relacionado à nossa vontade de querer estar próximo dele em um relacionamento. A parte dele ele já fez. Agora cabe a nós aceitarmos este sacrifício de Cristo Jesus e vivermos de acordo com o seu propósito, e vivermos de acordo com a sua vontade, e vivermos de acordo com as instruções que ele nos dá através da sua palavra e através do livro do Espírito de Profecia. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos salvos, de estarmos vivos, meu Pai, de caminharmos em tua direção. Pai, continuamos entendendo bastante, na medida do possível, meu Pai, de acordo com a sua revelação sobre os dons proféticos, meu Pai. Pai, continue trabalhando em nosso ser, para que possamos realmente, na medida do possível, entender a sua mente, meu Pai. Entendermos a sua revelação que o Senhor mostrou para o seu servo João, para os demais profetas e para Ellen White, Pai. Quais são as suas vontades e as coisas que iriam acontecer. Que possamos também, Pai, crer nessa verdade bíblica. Possamos crer nos escritos de Ellen White. Possamos crer na tua palavra, meu Pai. Pois tudo isso é para a nossa salvação. Continue trabalhando em nós, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo
no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!